Tenho andado a viver a minha vida em função dos outros. Esta é uma frase que muitas vezes ouço por parte de pessoas que vêm à procura de ajuda nas minhas sessões, ah, e vêm à procura de ajuda não diretamente por causa desta descrição ou desta constatação, mas pelas consequências que essa forma de estar, de viver, lhes trouxe. E eu gostava de refletir aqui um bocadinho sobre isto, esta consciência de que andamos a viver ou que andamos a viver em função dos outros. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que talvez a grande parte ou a maior parte de nós assim tem vivido a sua vida. Não estou a dizer que toda a gente vive em função dos outros. E o que é que isto quer dizer, viver em função dos outros? Quer dizer que podemos ter sido educados, eu diria condicionados, para servir, para agradar, para receber a aprovação, a aceitação dos outros. E, ou seja, desta forma fomos, de algum modo, empurrados para não viver de acordo com aquilo que nós sentíamos, com aquilo que nós gostaríamos para nós, mas sim porque outros achavam aquilo que era melhor para nós. E então nós fomos vivendo, fomos tomando decisões, não porque, lá está, algumas coisas nos fariam mais sentido, mas sim porque iríamos receber a aprovação, o amor, o afeto, digamos, o acolhimento do outro. Portanto, viver em função dos outros passa um bocadinho por aí. Depois, existem outras circunstâncias um bocadinho mais fortes, em que, para além desta condição de vivermos em função dos outros para recebermos a sua aprovação, existe ainda uma agravante que é, e isto acontece muito com o público feminino, com as mulheres, que, apesar de estarmos no século XXI, muitas delas foram educadas para servir, para cuidar, para ser responsável pelos outros, responsável pelo companheiro, pelo marido, responsável pelos filhos, responsável às vezes pela família. Ou seja, a mulher, enfim, grande parte do público feminino recebeu também um pouco esta educação de, enfim, serem de alguma forma condicionadas para cuidar, servir, apoiar, etc, etc. Portanto, no caso do público feminino, para além de algumas escolhas de vida terem sido de alguma forma também condicionadas para a aceitação do outro, ainda existe essa agravante de terem sido também condicionadas para servir, para cuidar, para serem responsáveis pelo outro. Nomeadamente, relembro, pelo marido, pelos filhos, pela família. E às vezes no trabalho ainda também sentem esse peso de responsabilidade. O que leva a que muitas mulheres entrem num registro de hiperresponsabilização. Eu estou a fazer essa distinção entre homens e mulheres porque, pelo menos na amostra que eu conheço, e tenho trabalhado felizmente com muita gente, observo esta dinâmica, este peso da hiperresponsabilização mais marcante no público feminino do que no público masculino. De qualquer forma, encontramos esta dinâmica de condicionamento através da educação e através da cultura de tanto homens como mulheres terem vivido em função daquilo que era suposto, daquilo que era, digamos, o correto na visão dos outros, nomeadamente na visão da família, dos pais, na visão da sociedade, etc.
E já agora aproveito para também lembrar que, por exemplo, de acordo com a visão humanista na psicologia, esta coisa de nós andarmos a viver em função desta busca ou procura constante de agradar, receber a aprovação dos outros e lá está, vivermos a nossa vida um bocadinho condicionados nas decisões e nas escolhas que fazemos em função dessa aceitação ou aprovação dos outros, estava eu a dizer que, na visão da psicologia humanista, essa pode ser uma das grandes causas da depressão. Ou seja, vivermos em função do que a família espera de nós, vivermos em função do que a sociedade espera de nós, vivermos em função de um papel, não é, que nos foi ensinado, transmitido na educação, seja na família, na escola, etc. Esse papel, que não, enfim, não foi propriamente um papel que nos foi dado a escolher, foi um papel que nós fomos ensinados a aceitar. Portanto, diria que este é um fenómeno que ocorre bastante, mas com uma frequência e com uma intensidade muito, muito grande, muito marcante aqui na nossa sociedade. Por isso, eu gostaria de realçar esse ponto. Não é invulgar, não é pouco habitual encontrarmos pessoas a tomarem esta consciência de que estão a viver ou que andaram a viver ou se calhar ainda andam a viver a sua vida em função dos outros. Este é um ponto de partida que me parece essencial para o resto da reflexão. O outro ponto tem a ver com a tomada de consciência disso. E a tomada de consciência muitas vezes vai sendo feita de forma gradual. E isto quer dizer que muitas vezes até de forma muito subtil, quase subliminar. E eu diria que em grande parte das vezes isso vai se observando através do próprio corpo. Ou seja, o que pode acontecer é que nós, durante algum tempo da nossa vida, na nossa juventude, na nossa jovem adultez, nós vamos aceitando, digamos, esse condicionamento. Sem outros quadros de referência, nós não temos outra realidade para comparar e aceitamos, digamos, esse condicionamento sem o criticar, sem o pôr em causa. Quando a determinada altura há uma parte de nós, mesmo que de forma muito ínfima, a colocar, a ponderar a possibilidade de talvez não tenha que ser assim, então aí começamos a observar uma coisa muito interessante, que é o corpo começa a sinalizar. E pode começar a sinalizar através de sintomas físicos, algum cansaço, alguma falta de energia, que depois também se manifesta, enfim, em sintomas emocionais, uma certa tristeza. E aí o que se está a observar nessas alturas é um certo desalinhamento entre aquilo que a nossa, se calhar, sabedoria interna nos diz e aquilo que nós nos vamos obrigando a fazer. Portanto, quando começamos a pensar que talvez não tenha que ser assim, podemos começar, digamos, a experienciar alguns sintomas desse não alinhamento. Ao princípio, de uma forma muito subtil, e depois, se continuarmos a não ouvir, ou não ouvir essa mensagem do corpo, a não analisarmos, observarmos essa visão crítica que nos vai surgindo, tentando apenas calá-la, então é bem provável que essa, digamos, tempestade que vai surgindo de forma, ao princípio, muito gradual, ela se vá intensificando. E, a determinada altura, podemos começar mesmo a dizer,
como no início desta conversa vos referia, que constatamos, às vezes em tom de queixa, em tom de desabafo, em tom de reclamação. Eu andei a viver uma vida em função dos outros. Ou eu ando a viver uma vida em função dos outros. Não. Eu diria que este tipo de constatação, afirmação, poderá ser observada como parte de uma tomada de consciência que muitas vezes é dura, não é? Que muitas vezes traz desconforto, não é? Abana-nos. E não é por si só uma coisa má. É uma coisa que nos obriga, digamos, a assumir uma posição perante o que está a acontecer no momento presente e perante aquilo que nós queremos fazer no futuro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que constatar que nós andamos a viver uma vida em função dos outros, ou que ainda andamos a viver uma vida em função dos outros, só por si não é mau. Porque, como vos estive aqui a descrever, talvez grande parte da humanidade, e aqui falando da nossa cultura e sociedade portuguesa, talvez grande parte de nós, seres humanos, que vamos vivendo nesta matriz psicossocial, foram assim condicionados. Por isso, constatar, de alguma forma, seja num modo de desabafo, de queixa, reclamação, diria que, pronto, é chegar a um ponto em que nos observamos e olhamos para trás e assim, olha, este foi um caminho que foi feito. Este é o caminho que eu ainda estou a percorrer. E a pergunta que se coloca deverá ser: quer continuar a fazê-lo? Quer continuar a viver assim? Quero, apesar do caminho que fiz e das escolhas que eu fiz não terem sido totalmente tomadas por mim, ou pelo menos não as tomei com a tal liberdade, o tal livre-arbítrio, quero continuar assim ou quero mudar? Bom, é aqui que se deve fazer a grande escolha. Porque perante este dilema, nós somos obrigados a escolher. E escolher não quer dizer que tenhamos que ir por A ou que tenhamos que ir por B. Quer dizer que se nós constatamos que andamos a viver essa vida em função dos outros, mas que, pronto, para o mal e para o bem, isso nos condicionou, nos formatou e somos aquilo que somos e, portanto, aceito o caminho que fiz e a partir daí, aceitando o caminho que fiz, permite-me continuar a fazê-lo, sabendo, no entanto, que outras forças me vão influenciando, que há, perdão, que há responsabilidades que se calhar me são colocadas em cima, mas que eu, pronto, poderei querer ou não querer assumir, mas pronto, vou continuar a seguir este caminho, ou então vou deixar de fazer isso e vou mudar o meu caminho. E vou mudar a minha atitude perante a vida, vou se calhar deixar de estar tão disponível para algumas pessoas, vou se calhar deixar de ser o cuidador ou a cuidadora, a mãezinha ou o paizinho, o bombeiro permanente. Portanto, esta é uma opção que eu posso tomar daqui para a frente. Portanto, eu diria que com esta constatação de andei a viver uma vida em função dos outros, coloca-se então este dilema. Continuo a fazê-lo ou vou mudar? Ora bem, e poderão alguns de vocês que estão a ouvir esta mensagem, epá, mas isto não é assim tão fácil mudar. Pois não, não é fácil mudar, mas é possível mudar. Eu não costumo deixar aqui estas mensagens de dizer, mas é fácil, isso é só não sei quê. Não. Eu sei, se calhar melhor do que muitas pessoas que me estão a ouvir, o quanto é difícil, não só porque
Pronto, eu também sou um ser humano e também fiz as minhas mudanças que não foram fáceis e vou acompanhando muitos seres humanos eh, que procuram ajuda para fazer essas mudanças e não é fácil. No entanto, aquilo que eu relembro é que é possível, ok? Agora, se nós optarmos por este caminho de mudar a nossa forma de estar, a nossa forma de ser nesta experiência humana, em que vamos a pouco e pouco, e eu diria que é bom, se calhar ir fazendo essa mudança de uma forma gradual, lá está, deixarmos de viver em função do outro, em função daquilo que o outro espera de nós, em função daquilo que nós supostamente devemos ao outro, em função daquilo que nós temos que fazer com o outro, etc, etc. Se nós optarmos por fazer esse caminho de mudança, vai haver muitas forças de bloqueio, vai haver sentimentos de culpa, vai haver sabotagem, vai haver chantagem emocional, vai haver uma resistência muito grande, porque, digamos, a estrutura, o sistema de vida em que a pessoa foi vivendo durante tanto e tanto tempo, habituou todo um conjunto de pessoas à sua volta digamos assim, a dependerem, ou pelo menos a contarem com o suporte desta pessoa. E por isso, quando há uma mudança nessa forma de estar, portanto, a pouco e pouco vou deixando de estar tão disponível, é expectável que existam resistências. Ok? E é bom que, de uma forma não ingênua ou não inocente, nós nos preparemos para essa resistência. Porque às vezes podemos, entusiasmados, digamos, quase como em modo de epifania, pensar assim, mas eu agora vou mudar, eu já vou deixar de estar disponível e depois, não antecipando as reações dos outros, podemos ser confrontados com situações em que algumas pessoas se afastam, alguns amigos deixam de ser amigos, enfim, supostamente amigos deixam de ser nossos amigos, colegas ou chefes, enfim, se calhar começam a ter uma atitude e alguns até voltam as costas. Portanto, há todo um conjunto de dinâmicas que, a partir do momento em que a pessoa vai fazendo essa mudança para uma menor disponibilidade, para uma menor obrigatoriedade de estar ali a depender do outro, há toda uma dinâmica de resistência, sabotagem e diria quase contra-ataque que pode acontecer. Agora, este caminho da mudança, volto a dizer, não sendo fácil, é um caminho possível e, eventualmente, será para muitos de nós, seres humanos, que estamos perante esta encruzilhada, perante este dilema, em que constatamos que fizemos este caminho não por opção nossa, mas muito em função do outro, esta opção de mudança é muitas vezes libertadora. E digamos que talvez seja aí que nós começamos a viver uma vida mais próxima daquilo que será a nossa essência. Uh, Poderão alguns pensar, mas eu já tenho 40, 50, 60, 70, nem que sejam os últimos 5 anos de vida desta nossa experiência humana, que nós conseguimos desfrutar de uma forma mais livre, eu penso que vale a pena. Mas pronto, eu não estou aqui a empurrar a decisão para a mudança, estou aqui apenas a lembrar as opções que existem, porque, como há pouco vos dizia, temos sempre a opção de continuar no caminho que estávamos, embora com a consciência de que o estamos a fazer. Ok? E pronto, hoje era, digamos, a mensagem ou a reflexão que queria aqui partilhar convosco e tendo em conta que este tipo de desabafo, esta coisa de tenho andado a viver uma vida que se calhar não é a minha, tenho andado a viver uma vida em função dos outros, é um desabafo, é uma queixa, é uma espécie de, enfim, constatação um bocadinho
sofrida que muitas pessoas trazem para uma conversa comigo. E, portanto, achei por bem hoje partilhar convosco estas ideias e talvez alguns de vós possam encontrar alguma coisa de útil nisto. Está bem? Fiquem bem, ou melhor ainda, luz, paz e amor no coração. Calma, esperança e coragem. Grato, grato, grato. Tudo bom.